Desde pequeno, eu sempre tive grande admiração por obras que têm monstros gigantes como seu foco principal. Obras como Círculo de Fogo, os filmes de Godzilla e outras produções cinematográficas da Toho moldaram meu modo de ser. E eu não vi um tema melhor para se abordar no vídeo de hoje sem ser alguma dessas grandes obras de monstros gigantes. Eu sou o Val e seja bem-vindo. Em 1954, era lançado nos cinemas japoneses Gojira, ou como ficou conhecido no ocidente, Godzilla, o maior símbolo de monstros gigantes. Foi ele quem popularizou e basicamente criou o termo kaiju, um termo japonês que significa monstro gigante ou fera estranha. Gojira, de 1954, foi um grande marco para a época, utilizando de diversas técnicas diferentes em sua produção, e muitas das coisas apresentadas nesse filme se mantêm até hoje no personagem, principalmente seu design, que segue basicamente a mesma fórmula até os dias de hoje. Ainda no universo de Godzilla, temos diversas outras criaturas gigantes que surgiram para englobar nesse grande universo, sendo as mais notórias o King Ghidorah, também conhecido como Monstro Zero, um dragão tricéfalo que vem do espaço e tem poderes elétricos, popularmente retratado como rival de Godzilla. Anguirus, que é uma espécie de dinossauro quadrúpede com espinhos nas costas, que é retratado como companheiro de Godzilla. Mothra, a mariposa gigante, que é uma espécie de divindade nesse universo. Rodan, uma espécie de réptil voador gigante que vive em vulcões, e dentre diversos outros tipos. Daria para fazer um vídeo bem longo só apresentando e falando sobre cada um desses monstros do universo de Godzilla. A Toho, produtora dos filmes de Godzilla no Japão e de outros filmes, criou diversas dessas criaturas com o tempo, tendo uma variedade gigantesca desses monstros. Agora, voltando um pouco no tempo e indo para os Estados Unidos, em 1933 é lançado um marco na história do cinema, King Kong, o filme que apresenta nosso macaco gigante favorito. No filme, uma equipe de cinema viaja para a Ilha da Caveira para produzir um filme, e lá se depara com diversas criaturas gigantes e com uma civilização primitiva que oferece à mulher que estava junto com a equipe de cinema como uma espécie de oferenda ao Kong, que faz essa cara ao ver ela. Eu acho essa versão dele simplesmente cômica. O filme culmina com o Kong sendo levado para a cidade grande, onde sobe em um prédio e é morto a tiros por aviões, caindo de cima do prédio. O filme utiliza diversas técnicas de produção para criar suas criaturas, já que estamos falando de 1933, época que não existia computação gráfica para produzir essas criaturas. E deve-se dizer que o trabalho feito nesse filme continua impressionante até os dias de hoje. O Kong fez um sucesso tão grande que era basicamente inevitável que ele e o Godzilla se encontrassem um dia para uma aventura juntos, coisa que realmente aconteceu em 1962, no primeiro embate entre essas criaturas, e um segundo embate ocorreu até que recentemente, em 2021, e no ano de 2024 foi lançado Godzilla x Kong, o Novo Império, um filme onde os dois monstros gigantes se juntam para enfrentar outros monstros gigantes. As criaturas gigantes do universo do Kong são menos fantasiosas que a do verso de Godzilla, já que as criaturas da Ilha da Caveira, habitat natural do Kong, são basicamente espécies que já existem, porém gigantes. Lá temos polvos gigantes, lagartos gigantes, insetos gigantes e dinossauros. Sim, dinossauros. E uma coisa curiosa é que no primeiro filme do Kong, de 1933, tem uma cena onde um dinossauro semelhante a um saurópode devora um dos membros da equipe de filmagem, coisa que não deveria acontecer, já que saurópodes são herbívoros. Em 2013, era lançado Pacific Rim, ou como ficou conhecido aqui no Brasil, Círculo de Fogo, nome que eu acho horroroso. O filme consiste em lutas de robôs gigantes contra kaijus gigantes. Os kaijus desse filme saem de espécies de fendas interdimensionais que ficam no fundo do oceano. E os robôs gigantes do filme são chamados de Jaegers. Eles são controlados por duas pessoas que ficam na cabine de controle. Essa cabine fica na região da cabeça dos robôs.
É dito no filme que é necessário 2 pessoas controlando o robô, porque uma pessoa só teria a mente colapsada e dilacerada por controlar um robô gigante sozinho. Então as 2 precisam se conectar neuralmente para fazer o robô funcionar. É incrível, simplesmente incrível. Os Jaegers do filme possuem um design que se assemelha a frotas militares, tendo uma coloração também semelhante a veículos militares, o que faz todo sentido, já que os Jaegers são construídos pelo governo para lutar contra kaijus. Porém, eu acho que esse cuidado acaba se perdendo no segundo filme, quando os robôs passam a ter um design mais preguiçoso, mais colorido, perdendo essa estética militar. Agora, indo para os kaijus do filme, eles são criaturas criadas por alienígenas de outra dimensão, então acaba que eles têm designs muito diferentes, eles são totalmente diferentes um do outro. Cada kaiju tem uma característica própria, habilidade própria, um tamanho diferente ou um peso diferente. Em 1965, era lançado pela Daiei Film Gamera, o monstro gigante, outro grande ícone dos filmes de kaijus. Gamera é uma tartaruga gigante com a capacidade de voar e soltar uma espécie de baforada de fogo, assim como Godzilla, e é denominada como defensora da Terra. Em seus filmes, ela luta com monstros para proteger o nosso planeta, destacando-se como um herói do nosso planeta. No universo de Gamera, existem também diversas dessas criaturas gigantes dos mais variados tipos, a maioria sendo rivais que a Gamera enfrenta em seus filmes. Agora abordando algumas obras menos conhecidas, também em 1965 era lançado o filme Frankenstein vs Baragon, ou Frankenstein contra o Mundo. Um filme onde o monstro de Frankenstein sai por aí destruindo tudo, até se deparar com um réptil gigante chamado Baragon, onde ambos lutam e essa luta possui 2 desfechos, um na versão japonesa e outro da versão do ocidente. Na versão japonesa, o monstro de Frankenstein quebra o pescoço de Baragon e vence a luta. Porém, logo após isso, o chão onde eles estão desaba e sabe-se lá para onde foram os monstros. E na versão que foi para o exterior, logo após vencer Baragon, um polvo gigante aparece e puxa Frankenstein para o fundo do oceano, dando a entender que ele acabou morrendo afogado. Agora abordando meu item favorito desse vídeo, uma produção indiana chamada Gogola, filme lançado em 1966, que conta a história de um monstro gigante pré-histórico que desperta e destrói tudo por onde passa. E um fato curioso desse filme, e o principal motivo de eu querer trazer ele para esse vídeo, é que ele se trata de uma lost media, ou seja, a gente perdeu ele com o tempo, restando apenas alguns frames de algumas cenas do filme, seus materiais de divulgação, e sua página no IMDb, que consta uma nota bem alta até. E como último item desse vídeo, eu não via coisa melhor a se citar a não ser o filme Pulgasari, de 1985, um filme baseado numa lenda coreana de mesmo nome, sendo a segunda adaptação dessa lenda para os cinemas. A primeira adaptação ocorreu em 1962, porém se encontra perdida hoje em dia, se tornando assim uma lost media. Essa segunda adaptação, feita em 1985, foi dirigida por Shin Sang-ho, que foi literalmente sequestrado para dirigir esse filme a mando do governante da Coreia do Norte na época, Kim Jong-il,
O filme também conta com o ator Kenpachiro Santsuma, que interpretou o Godzilla no passado, interpretando o monstro Pulgasari nesse filme. E uma curiosidade é que esse monstro aqui não é exatamente mau, ele ajuda o povo a derrubar a monarquia corrupta imposta nessa Coreia feudal. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero poder abordar esse mesmo tema mais vezes no futuro, já que é um assunto que eu gosto muito. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou o Val e até a próxima.